O que acontece num hospital? Mais precisamente numa UTI. Espíritos estão por ali a todo tempo, a todo momento? O que você acha? Bom, gente, nesse vídeo reação, vamos assistir juntos a um relato de uma profissional de saúde que trabalha numa UTI. E ela vai relatar o que é que ela viu, quais são as experiências ou qual é a experiência espiritual que ela teve ali naquele local. Esse não é um acontecimento isolado, um relato isolado. Eu tenho certeza que você já ouviu também relatos sobre fenômenos espirituais que acontecem dentro de hospitais, relatados por outros profissionais de saúde. Então vamos usar essa entrevista que essa moça deu num podcast e vamos reagir juntos aí e tentar achar algumas explicações sobre esse fenômeno específico que ela presenciou, mas que serve para muitos outros que acontecem também em hospitais. Esse vídeo foi enviado para mim, eu assisti só o início do vídeo, acabei não assistindo tudo e resolvi fazer uma reação dele, né, e assistir junto com você. Então vamos assistir juntos? Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito ou ainda não é inscrita, se inscreva no canal. Não deixe de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba para que a plataforma indique nossos vídeos para novas pessoas. Então vamos lá? Eu sempre fui muito, se é que eu posso classificar assim, sensitivo espiritualmente, sabe? Eu sempre gostei muito dessas coisas e tal. E eu me lembro que todas as vezes que eu chegava na UTI adulto, tinha dias ali que eu sentia um clima assim muito pesado. Eu sentia uma energia assim muito pesada, sabe, que pairava sobre aquele lugar e às vezes eu saía muito ruim. Uma esponja. Uma esponja, cara. E já tinha dias que parecia que a coisa estava, né, o céu estava ali. E nos dias em que eu sentia aquele clima pesado, no outro dia 2, 3, 4 pacientes vinham a óbito. Isso, na sua experiência, você já viveu isso? Bom, gente, só para relatar o que aconteceu com ele ali. Existe a melhora da morte. Existem espíritos ali trabalhando para ajudar no desligamento daquelas pessoas que estão para acontecer o desencarne. Mas a família que está ali vibrando intensamente, de forma densa, para que aquela pessoa que está ali, o seu ente querido, não desencarne. Então ele dificulta a ação dos espíritos que estão ali para fazer o desligamento. Então acontece muitas vezes a melhora da morte para que a família tire um pouco a atenção do ente querido, né? Pois ele dá uma melhora, então a família relaxa. E aí é onde acontece depois do desligamento. E após o desligamento, né, as pessoas seguem, os espíritos seguem, e talvez é quando ele sente aquela energia. O céu está ali, como ele falou. Então vamos continuar aqui o relato da profissional de saúde. Existem algumas coisas sobrenaturais dentro da UTI. Sim. Qualquer profissional que você conversar, ele vai te contar uma história. Então, desde, sei lá... Conta uma história pra gente. Você quer uma história... Histórias de UTI. Atenção aos cortes, viu? Vocês vão fazer os cortes. Histórias de UTI. Cara, existem esse tipo de pacientes que veem crianças que não existem. Essa enfermeira que passou aí de branco. Então existe isso. Respirador que liga sozinho. Uau. Existem umas coisas assim. Toda UTI tem um leito específico. Tem uma UTI que eu trabalho que é o leito 5. Eu não entro lá, eu tenho morro de medo. É? Não entro lá, eu tenho medo, de verdade. Tá brincando. O que o leito 5 tem que... O monitor liga... O paciente que está no leito 6, que é de frente, vê gente lá, às vezes o leito está vazio, às vezes o povo vê criança. Então isso acontece. E acontece um negócio... Depois que eu trabalhei na UTI, que eu comecei a lapidar minha espiritualidade também. A gente já teve casos de tipo... A gente teve uma paciente grave, sem prognóstico, em cuidados paliativos, em processo ativo de morte. Quando a gente fala de cuidados paliativos... É isso que eu ia perguntar. O que é cuidado paliativo? É você cuidar para que a pessoa tenha uma boa morte. Uau. Tem um livro muito bom que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acredito que é isso o título. É um livro antropológico. Muito bom. E a gente não sabe paliar. Então existe uma dificuldade ainda em paliar o paciente. Porque essa é uma decisão tomada equipe-família. Falar assim, olha, Vitor, não tem prognóstico, seu familiar, ele está sofrendo, ele não vai sair. Cientificamente falando, ele não vai sair
Porque eu sempre falo que o desfecho final não nos cabe. A realidade é essa, ele tá sofrendo muito e a gente precisa... O que é que vocês querem pra ele? Gente, ele era muito ativo, a gente não quer que ele sofra. Não, então a gente vai cuidar para que ele tenha uma boa partida. Né? E a gente já teve uma paciente em processo ativo de morte, que a gente fala últimas horas. E ela não partia. Tipo, pressão 5/2. Incompatível com a vida. E ela não partia. Até trazerem um filho, que existia um atrito. Uau. E o filho ir, e o filho perdoar, e a mãe partir imediatamente. Meu Deus, que coisa, eu me arrependo. Isso acontece. Que coisa linda. Da mesma forma, da gente falar assim, olha, o vô não tem prognóstico, vamos paliar? Não. Do vô falar assim, eu não quero mais. Eu não aguento mais. A sensação que eu tenho é que eu tô puxando uma corda que eu não vou conseguir segurar. Eu tô me machucando e eu não quero. Eu quero chamar um padre. E aí, a pedido dele, a família chamou um padre, recebeu a extrema-unção e ele fez assim, ó, ressurgiu das cinzas. Foi de alta pra casa. Uau. Quando ele se entregou, ele foi melhorando, foi pra casa, viveu mais 6 meses com a família e partiu em casa. Nossa, era isso que eu ia te perguntar agora, porque tem muitas histórias que falam sobre a melhora da morte, né? Sim, isso existe. Isso existe, então. Isso existe. Uma vez eu estava lendo sobre... existe uma explicação científica. Falam que é como se todas as células do seu corpo trabalhassem de uma forma muito bruta para tentar te livrar daquilo. Falam sobre isso. Mas às vezes a gente vê um paciente muito grave, que ele melhora e a gente fala assim, tá estranho. E aí passa um tempo ele morre. Ele parte, assim. Isso acontece. Meu Deus. Bom, gente, como eu falei antes, a melhora da morte existe, né? Muitas vezes, em muitos casos, acontece porque a família está ali vibrando, né? Como eu falei antes, e de certa forma cria uma energia tão densa que não consegue deixar os espíritos benfeitores que estão ali tentando fazer o desligamento conseguirem, né, de forma plena o desligamento. Então acontece aquela melhora para que a família se descuide e assim possa fazer o desencarne com mais tranquilidade. Outra coisa é sobre aquela pessoa que está esperando perdão, né, quer pedir perdão a alguém. Muitas vezes a espiritualidade trabalha em favor dela, como aconteceu nesse caso que a moça relatou ali, né, e no caso do Pelé também, que ele pediu para que os netos fossem lá, filhos eu não lembro, mas se perdoou eles, pediu perdão para eles, e aí após ele pediu perdão, então ele desencarnou. Existe muito também isso. E como eu falei, não é um caso isolado, não é só apenas esse relato dessa profissional de saúde sobre acontecimentos espirituais, né, dentro de hospitais. Muitos outros profissionais, se você entrar aí, tem páginas no Facebook que falam muito sobre esses acontecimentos dentro de hospitais. E como já dizia Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele dizia: os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Ou seja, eles estão mesmo em toda parte. E um hospital não é diferente, né? O hospital é um local onde existem muitos espíritos em toda parte, porque acontecem desencarnes o tempo inteiro. E tem espíritos benfeitores o tempo inteiro ali ajudando nos desligamentos, fazendo auxílio. E muitos espíritos, né, desencarnam e ali ficam vagando, se negando a receberem ajuda, né? Entram num certo desespero, né, pois não compreendem, e assim recebem auxílio dos benfeitores ali, tentando convencer, tentando mostrar para ele que ele acabou de desencarnar, que ele tem que se perdoar, né, tudo que ficou para trás, né, e seguir o seu caminho junto com eles. Mas, como a gente sabe que o livre-arbítrio continua mesmo após o nosso desencarne, ele só vai aceitar ajuda se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai continuar vagando por aí. Então, existem tanto energias boas quanto energias mais densas nos hospitais. Mas não tenha dúvida que existem várias equipes aí de espíritos benfeitores ajudando nos desligamentos ali que acontecem nos hospitais e auxiliando aqueles que já se desligaram do corpo e ainda continuam vagando, não entendendo, não compreendendo, ou não querendo aceitar ajuda, ou não querendo sair dali, querendo continuar aqui, né, no mundo material.
E você, conhece algum relato de algum profissional de saúde que teve alguma experiência espiritual no hospital? Conta aí pra gente. E principalmente eu queria saber se você acredita que existem fenômenos espirituais que acontecem realmente nos hospitais. Bom, o vídeo hoje era de reação, era esse que eu queria passar para você. Esse é só um exemplo que eu quis usar, pois me passaram o vídeo, diante de tantos outros exemplos que a gente tem e a gente encontra, tanto no YouTube quanto em grupos de Facebook, que as pessoas contam, né, outros profissionais contando o que aconteceu no hospital e que eles presenciaram. Então esse foi um vídeo para representar tantos outros. Bom, o vídeo de hoje era esse, eu quero agradecer a sua presença até aqui, fico muito grato, peço aquele likezinho, que isso ajuda pra caramba para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para novas pessoas. Quero pedir para você que compartilhe com alguém que trabalha no hospital esse vídeo e compartilhe com algum amigo. Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!